Fala pessoal, bem-vindo ao aula número 19 de Java aqui do canal de Aluno para Aluno. Nessa aula aqui, que é uma continuação direta da aula 18, então se você caiu aqui, esse código a gente fez ele na aula 18, é bom até pegar lá desde o início. Nós vamos continuar com o nosso if, então a gente vai fazer o if else. Então bacana, até aqui tudo deveria estar bem tranquilo. A única coisa que eu vou mudar da aula comparada à aula 18 é que a gente na aula 18 a gente não utilizou o nosso objeto string nome. A gente não tinha nem utilizado ele, então vamos acrescentar ele aqui. Então o que nós fazemos? Se idade for menor que 18, como a gente viu na aula anterior, eu vou colocar o nome do usuário é menor de idade. Então se idade for menor que 18, eu vou colocar menor de idade. Agora, tem uma limitação. Na aula anterior, o nosso programa parava por aqui. A gente não tinha como falar, mas e se o usuário digitasse 20, por exemplo? Não tinha uma mensagem apropriada para lidar com esses dois casos. E aí que vem o nosso comando aqui, else. O else, tradução literal que seria caso contrário, nada mais faz que nos permite pegar a condição caso isso aqui não seja verdade. Então eu vou colocar um else, colocar aqui os nossos colchetes, e o que está acontecendo? Se esse termo aqui for verdade, executar o que está entre esses colchetes. Caso contrário, else, executar o que está aqui. E por que a gente tem esses colchetes aqui? Eu poderia ter mais de uma linha de comando aqui. Eu poderia ter várias instruções aqui. Então eu poderia ter uma outra aqui, uma outra aqui, uma outra aqui. Isso quer dizer que, caso contrário, caso isso aqui fosse verdade, tudo que tivesse aqui entre os colchetes deveria ser executado. Bacana. Então vamos continuar aqui no nosso else, porque o que eu vou fazer então nesse caso aqui do else? Então, caso o usuário não seja menor que 18, ou seja, caso contrário, eu quero falar que é maior de idade. Bacana, faz sentido. Então vamos dar um executar e ver o que acontece aqui. Executar. Qual o seu nome? Vamos colocar aqui Ítalo Grossi. Qual a sua idade? Se eu colocar que a minha idade é menor que 18, vamos colocar 15. Ítalo Grossi é menor de idade. Bacana, funcionou. Se eu colocasse agora uma idade maior que 18, Ítalo Grossi, 20. Ítalo Grossi é maior de idade. Se eu colocasse exatamente 18, então vamos lá, Ítalo Grossi, 18. 18. Ítalo Grossi, 18, na verdade que eu escrevi aqui que o meu nome era Ítalo Grossi 18, vamos desconsiderar isso. Ítalo Grossi é maior de idade. Ou seja, realmente aqui, nesse caso, funcionou. Aí vem uma outra pergunta. É possível o usuário informar uma idade negativa? Então, por exemplo, é possível eu permitir o usuário colocar que a idade dele é menos 10? Isso não existe, não tem como o pessoal ser negativo. Então nós podemos utilizar, adicionando um pequeno detalhe aqui, um controle para verificar se o usuário colocou uma idade negativa. Como a gente vai fazer isso? Vamos fazer o seguinte. No primeiro if aqui eu vou colocar, se idade for menor que 0, na verdade vamos colocar, se idade for menor que 1, eu quero apresentar aqui uma mensagem dizendo idade informada não é válida. Agora, nessa maneira que está aqui, seria o caso contrário, ou seja, se isso aqui não for verdade, executa o que está aqui. Só que eu não quero fazer isso, eu quero fazer uma outra comparação logo em seguida. Tudo que a gente tem que fazer é colocar else e adicionar um if logo em seguida. O que isso aqui está fazendo agora? Nós estamos fazendo, se idade for menor que 1, faça o que está entre os colchetes. Caso contrário, se o que tiver entre parênteses, então o que eu vou colocar aqui? Se idade for menor que 18, eu vou colocar você é menor de idade. E por último, eu vou dar um outro else. Olha só que a gente conecta um no outro. Então, if, else. O último else ele vai fechar. Então vai ter apenas um else aqui, que vai dizer o seguinte. Caso contrário, a gente vai ver entendendo o que aconteceu aqui. Maior. Certo, então agora vamos entender o que a gente fez aqui. Primeiro de tudo, a gente teve o primeiro if. If idade menor que 1, eu vou colocar idade informada não é válida. Caso contrário, else if, caso contrário, se idade for menor que 18, vai dar a mensagem você é menor de idade. E caso contrário, ou seja, a última condição, caso nenhuma dessas duas condições aqui sejam satisfeitas,
vai aparecer você é maior de idade. Então isso que aconteceu. Se eu não executar agora, vamos ver como é que vai acontecer isso aqui. Vou colocar aqui meu nome, Grossi. Se eu colocar que a minha idade é menos 10, idade informada não é válida. Se eu colocar que a minha idade, então Ítalo Grossi, se eu colocar que a minha idade é 15, Ítalo Grossi é menor de idade. Se eu colocasse, vamos ver aqui, que a minha idade fosse 20, Ítalo Grossi é maior de idade. Então eu poderia perguntar, tá, mas olha só que nesse caso aqui, ó, na verdade nesse caso não, tudo certo, aqui tá tudo certo, tudo bacana então. Ótimo, então a gente aprendeu o comando if else, apenas um único aqui, if else. Nós aprendemos o comando if, else, if. Isso aqui você poderia adicionar um atrás do outro. Poderia ser, se a idade fosse entre, vamos ver, 18 e 25, estaria uma outra mensagem e por aí vai. Certo. O que mais que eu posso falar aqui? Tem mais uma única coisa que eu quero adicionar nessa aula. Você poderia ver isso aqui, ó. Isso aqui é bem provável que você já tenha visto em algum lugar. Isso aqui, eu poderia deixar a minha expressão if sem os colchetes. Sem os colchetes. Por quê? Vamos até dar um executar aqui. Qual que é a condição aqui no meu programa? Se idade for menor que 1, então vamos fazer uma coisa apropriada. O que é o número menor de 1? Vou colocar 0. Veja que funcionou da mesma maneira. Por mais que eu não tenha colocado os colchetes aqui, ó, veja que isso aqui funcionou. Essa operação foi lida. Isso aqui é válido fazer considerando que a quantidade de instruções que você queira que sejam executadas seja apenas uma. Isso quer dizer que se eu tivesse aqui, ó, dois prints aqui, ó, um após o outro, o único que estaria sendo considerado aqui como condição aqui do meu comando if seria esse primeiro aqui, ó. Esse outro aqui estaria fora. Se eu quiser que essas duas linhas aqui, essas duas instruções sejam parte da primeira comparação aqui, ó, aí necessariamente eu preciso colocar esses dois colchetes. Então apenas um toque. Provavelmente, se você ver, é questão de, vamos dizer, eu prefiro sempre colocar colchetes, simplesmente porque eu acho que fica mais bonito, fica mais legível. Mas você pode encontrar pessoas que, se a instrução a ser executada for apenas uma, tem pessoas que preferem não colocar os colchetes. Eu, no caso, sempre coloco só porque acho que fica mais bonito. Certo, então acho que era isso que a gente tinha que ver nessa aula, comando if else, if com múltiplos, else if e por aí vai. Então beleza, te vejo na aula número 20 com mais Java. Até mais.